Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da ACESP em parceria com a Live Sports, chegando hoje na 10ª edição para levar até você o esporte, o jornalismo, a formação de novos profissionais e também os professores universitários, como que tudo isso está nessa engrenagem até chegar nas novas mídias, como por exemplo esse podcast que você está vendo. Eu peço para você gentilmente curtir o vídeo, se inscrever no canal da ACESP, visitar todos os nossos perfis em redes sociais, porque tem um ano longo pela frente com muita atividade da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Eu tenho o prazer de receber aqui, lembrando que no meu ponto eletrônico está o presidente Nelson Nunes aqui, idealizador dessa importante edição, hoje aqui junto com os colegas da Live Sports, o João, o Lucas e o Rodrigo, a equipe nota 10 da Live Sports. Vou passar aqui de frente com o professor, com a professora Patrícia Rangel. Como que é o apelido, professora? Pachu. Pachu. E aqui tem o professor Toninho, que se falar o nome... Antônio Rocha Filho, ninguém sabe quem é. Então, o professor Toninho e a professora Pachu, da SPM, importante instituição de ensino, formando jovens jornalistas para esse mercado tão competitivo. Tudo bom, professora? Tudo ótimo, muito bom, muito legal estar aqui trazendo novidades, né, Xene? É isso. Acho que hoje é um podcast, um episódio com novidades. Assim, professora, né? Que passou pelo rádio. Trabalhamos na mesma empresa em épocas diferentes. É verdade. Passei pelo Sistema Globo de Rádio, Globo CBN, saudades Globo. Passei também pela Gazeta, comecei em rádio na Gazeta, numa equipe chamada Dona da Bola, com Cledi Oliveira. Nossa, se falar o nome dessa equipe... Era um monstro, né? Juarez Soares, Jorge Vinícius, Osmar Garrafa, era uma turma muito João boa. Guilherme Novinho. Novinho, começando, Ritter. chegando... Não, minha mestre, né? Regiane Ritter, Marcelo de Lalo, querido Marcelo de Lalo. E né? você ali junto com essas E eu vindo todas. da televisão, da equipe do Osmar Santos, na antiga TV Manchete, e aí já estava naquele negócio de não paga salário de ninguém, a Manchete, né, super... E aí o Cledi, que trabalhava, estava substituindo o Osmar, porque foi a época do acidente do Osmar Santos, isso a gente está falando em 94, depois da Copa do Mundo, o acidente foi em dezembro, 18 de dezembro de 94. Lá para janeiro de 95, nossa, falou assim, olha, o Osmar era a cabeça dali, né? À frente da Manchete, da equipe de esportes da Manchete. E aí o Cledi veio substituir, Cledi Oliveira veio substituir Osmar Santos. Cledimel, que eu já tinha, né? E aí ele falou assim, ó, Pachu, vai trabalhar comigo, eu tô com uma equipe, tô lá à frente da equipe, a dona da bola na Gazeta, vai trabalhar em rádio. Falei, rádio? Aí o bichinho picou e hoje está firme e forte na SPM. Tá e o professor Toninho, se ela veio do rádio, o professor veio da mídia impressa. Sim. Quando os jornais eram desta grossura. Isso, quando a gente tinha edições de 1 milhão de exemplares aos fins de semana, aos domingos. A minha formação em jornalismo também, é uma longa história nos jornais do Grupo Folha. Trabalhei na Folha de São Paulo, no Agora São Paulo, na Folha da Tarde, no Notícias Populares. Com uma passagem, assim, bem no comecinho da carreira, eu comecei na Folha pelo Esportes, pela editoria de esportes, então trabalhei, para lembrar de alguns nomes conhecidos que ainda estão no mercado, o Flávio Gomes, o Fernando Galvão, a Cida Santos, era tudo gente da minha equipe lá quando a gente trabalhava junto, né, no esporte da Folha. E conheci muitos dos colegas que trabalhavam em redações concorrentes, né, o Nelson Nunes inclusive, que era editor de esportes lá do Diário Popular, do então Diário Popular, e a equipe toda que estava lá, que hoje está aí no mercado, né, Noriega, enfim, essa galera toda aí que vem dessa geração de jornalismo, né, que hoje está bombando aí na TV, nos podcasts. Tudo multimídia, né, professor? Exatamente. A origem da maioria, de muitos deles, é mídia impressa, né? A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso aqui, antes da gente começar, né, o podcast, de que tem muita gente fazendo sucesso a partir dessa formação de texto, de origem de mídia impressa. Porque tinha muito disso, né? Antes, eu sou da mídia impressa, o pessoal geralmente era aquele profissional mais tímido, não falava, tal, bloquinho na mão. Isso. Hoje em dia não tem essa não, até porque a própria empresa já exige que você faça de tudo um pouco. Isso, mesmo os veículos de mídia impressa, originalmente de mídia impressa, todos hoje estão presentes nas redes e com produtos multimediáticos, né? Você pode dar o exemplo da própria Folha, né? Então, os podcasts jornalísticos mais legais que tem, né, que é o Café da Manhã, que é da Folha, né? Então, a gente tem
os jornalistas de qualquer mídia, e mesmo a mídia mais tradicional, originalmente impressa hoje, tem que trabalhar em vários meios, né? Multimídia, não tem Antes como. da gente falar um pouco dessa parceria, explicar dessa parceria da ACESP com a SPM, com os futuros jornalistas, né? Multimídia, como a gente está falando aqui, só para não perder o gancho da Patrícia Rangel, e é importante para a gente passar um pouco da história. Quando ela fala Manchete, que foi uma TV que colocou o Osmar Santos dentro da cabine. Então hoje você vê todos os locutores, né? Você vê dentro da cabine. Mas quem começou foi lá em 90, isso era tarde, gente, nos anos 90. O Osmar Santos, ele, não sei como, porque as cabines eram pequenas, minúsculas, modestas, ele colocava um cinegrafista lá, então ele chamava, ele conversava com o câmera, falava, vamos voltar pro jogo, garotinho, vamos voltar pro jogo? Aí ele fazia zoom, zoom, garotinho, e aí o cinegrafista virava pro campo. É um gênio da comunicação. E hoje você vê todo mundo, você vê todos os narradores, ou no estúdio, ou no estádio. Mais uma do mestre Osmar Santos. Linguagem, né? Linguagem, ele foi muito inovador, sempre. A linguagem do Osmar, e eu acho que ele já pensava nisso. A questão multimídia que você está falando agora, Osmar já era, né, muito multimídia, assim, né? Ele era um cara de rádio, mas ele muito facilmente se adaptou à televisão, utilizando o de melhor da televisão, a questão da imagem, mas com uma linguagem muito próxima. Enquanto a televisão tinha aquela coisa muito sisuda ainda, ele trouxe a linguagem da proximidade do rádio e estourou na TV, né? Isso era Campeonato Paulista, que eu lembro, era no Paulistão. A importância hoje de ser multimídia, de passar para esses alunos que estão chegando no mercado de trabalho. Eu acho que todos os alunos já têm um chip bem diferente, né, de épocas anteriores, eles estão antenados em todas as possibilidades de comunicação, e principalmente música, né, se ouve música, se vê podcast. É mais fácil trabalhar com essa geração, professor, que tá atenta a tudo, do que de colocar, 15 anos atrás? Então, a gente tem hoje um cenário muito diferente do que se tinha na mídia nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, nos anos 80, anos 90, como você citou, que era tudo muito restrito à mídia tradicional, né? Trabalhava-se em TV, em rádio, em revista ou em jornal. Com a evolução da internet, a partir de meados dos anos 90, isso modificou radicalmente. Então, a produção de conteúdo jornalístico, ela pressupõe, na essência, você ter várias plataformas, várias mídias, e muitas vezes rodando juntas, né? Então, a própria necessidade dos meios jornalísticos, todos, sem exceção, é que se tem uma produção multimediática, que os profissionais tenham uma habilidade de produzir conteúdo nas mais variadas formas. Então, a partir dessa necessidade que está nos meios de comunicação, nos meios jornalísticos, e do próprio drive dos alunos, como você falou, eles vêm com outro chip, já vêm de uma geração formada na internet, eles têm consigo algumas habilidades que são interessantes para essa produção de conteúdo. Então, o que cabe a nós como professores? Ensinar para eles a questão ética do jornalismo, a questão de apuração, a questão os processos, os métodos, para que tenha-se uma produção de conteúdo jornalístico, né, com apuração, com checagem, com seriedade, com ética, com ouvir todos os lados, todas as questões que envolvem uma produção jornalística, mas que eles tenham habilidades para navegar nesse mercado que é multimediático. Então, na formação do curso de jornalismo da SPM, por exemplo, tem lá várias disciplinas que passam pelas mais variadas mídias. Produção de conteúdo em audiovisual, produção de conteúdo em rádio. Jornalismo de dados. Jornalismo de dados, produção de conteúdo para mídias sociais, linguagem jornalística. Eles começam no comecinho do curso comigo, coincidentemente, discutindo ou aprendendo texto jornalístico, aprendem a fazer grandes reportagens. Então, é uma formação que permite aos alunos navegar neste universo aí que praticamente vai exigir isso deles. Eles não vão chegar ao mercado de trabalho, eu só escrevo ou eu só faço gravações em áudio. Como foi a nossa formação, né, Xene? Grava um boletim, o pessoal do jornal. Não dá, se quiser eu escrevo o texto e tal. Então, hoje tem que estar tudo num combo só. E é importante porque eles têm também esse anseio, até pela formação deles, né, de ter repercussão nas redes, de ter engajamento. Mas a gente não pode esquecer que por trás disso a gente não está fazendo brincadeira, a gente está fazendo jornalismo. Então esse combo que a gente procura trazer lá no curso de jornalismo. E tem a área experimental, que é onde nasce essa parceria com a CESP. Uma área experimental do curso, área de laboratórios, tem o Centro Experimental de Jornalismo, que eu tenho o prazer de supervisionar na faculdade, que tem diversas atividades
em vários formatos, oficina de mídias sociais, oficina de audiovisual, oficina de... Revista Plural. De Revista Plural, que é uma revista impressa que tem uma versão digital. Então, em todos os formatos, muitas vezes dialogando entre si, numa busca da prática mais próxima do mercado, de experimentar e de trazer inovação. E o formato podcast, para falar do que nós estamos fazendo aqui, ganhou muita importância nos últimos anos. A gente desenvolve isso, o mercado cresceu muito e a gente desenvolve isso lá, tentando fazer isso da maneira mais próxima do mercado. Então já tivemos podcasts voltados para política, para eleição, e temos um podcast de jornalismo esportivo dentro de uma oficina de jornalismo esportivo que é chamado Podjor Futebol Clube, e que a gente agora, neste semestre, está inaugurando aí uma parceria com a CESP para produzir conteúdo de jornalismo esportivo dentro desse ambiente. Muito bem explicado pelo professor. Então, quer dizer que em breve, professora Patiu, eu não acostumei ainda a falar Patiu, mas tudo bem. É que no ar a gente falava informações do trânsito... Com Patrícia Rangel. Patrícia Rangel. Então, Patiu é para os alunos. A importância, então, de ter essa parceria, de mostrar para eles a vivência do podcast, que nada mais é do que o rádio lá de trás, com uma nova roupagem, e agora também com esse conteúdo supervisionado pelos professores, para ter, já em breve, a partir do próximo mês, quem sabe, o conteúdo com os alunos, colocando literalmente a mão na massa, né, Patiu? Por falar nisso do podcast que você está trazendo, a gente trabalha podcast dentro da disciplina de rádio desde 2016. Não é uma coisa para você ver a gente com trabalhos muito interessantes e muito legais. Então, dentro do universo da podosfera do podcast, a gente trabalha com alguns formatos, né? Então, assim, o que a gente dá ênfase, mais puxando ali para o jornalismo, é o podcast com linha mais narrativa, de storytelling, né? Onde tem muita questão de texto, roteiro muito preciso, entrevistas, enfim. E o que a gente faz à tarde, e que vai ser a cara do Podjor Futebol Clube, com a parceria com a CESP, vai ser exatamente isso aqui, assim, o MesaCast, né, que eu acho que é outro formato, assim, né, então baseado em entrevista e trazendo imagem, e isso é muito legal e muito inovador. Quer dizer, ele já nasce com uma cara com imagem nas mídias sociais, mas para falar de futebol, de jornalismo esportivo. Me lembra que o Rodrigo Videocast, que vão surgindo novas palavras, novos meios, novos jargões, e esse vocabulário vai aumentando. É importante porque dentro do cenário mundial relacionado ao esporte, por exemplo, a gente tem a Copa do Mundo de futebol feminino, que vai acontecer na Nova Zelândia e na Austrália. E engajar também o futebol feminino com todo mundo falando do futebol feminino. Olimpíada, outras competições e as questões também que a gente tem que debater e falar, né, professor? O racismo, que infelizmente dentro da área esportiva ele está direto nesse assunto, tem que saber tomar o cuidado, então direcionar, porque acredito que tem uma molecada muito boa, inclusive com vários acompanhando aqui o nosso podcast hoje. Então, você tocou num assunto que é muito emergente hoje. A gente tem até alguns alunos que estão acompanhando a gente aqui, que a gente estava discutindo isso essa semana na aula. As questões identitárias, racismo, inclusão de populações, né, excluídas, questões relativas a gênero, questões relativas a preconceito, direitos da mulher e tudo que envolve questões identitárias, tem um apelo muito grande socialmente e para a juventude. Então, quando eles chegam para trabalhar com a gente, e a gente toca num assunto como esse, ganha força, ganha repercussão, ganha engajamento dos próprios alunos. E são assuntos relevantes para a sociedade. Coisas que talvez há alguns anos, se a gente pensar quando a gente começou, né, Patrícia, quando a gente começou na profissão, talvez não tivesse o olhar tão próximo da sociedade para essas questões. E o esporte não está a parte disso. Então a gente vai discutir futebol feminino como competição de alto nível. E podemos também discutir questões como as mulheres que ganham menos, por que elas ganham menos, qual é a possibilidade, como é que isso muda, como é que é possível mudar, é possível mudar, não é? Enorme. Isso, racismo, gente, a gente tem hoje, para citar aqui o caso mais emblemático que estamos vivendo, do Vinícius Júnior, né, do Vini Júnior na Espanha, quer dizer que é uma questão que transcende o mundo do futebol. Então, são essas questões identitárias que a gente traz para a discussão. Não é exclusivo do jornalismo esportivo, faz parte do jornalismo como uma profissão de caráter social, que eu sempre falo para os meus alunos, a gente não pode esquecer essa perspectiva, mas o jornalismo esportivo
por ser jornalismo, não é porque é esportivo que não é jornalismo, né? É jornalismo antes de tudo, tem esse olhar e essa preocupação para as questões sociais, enfim, coisas de importância para a sociedade, o que é enfim, de relevância, que vai mover aí as forças sociais. A gente sempre fala, né, Paty, jornalista é jornalista. Você, de repente, segue uma área corporativa, talvez, de repente você vai para um veículo grande, médio, pequeno, mas você é jornalista, você pode ser produtor, você pode ser narrador, você é jornalista. E é isso que, às vezes, o aluno, quando entra numa instituição como a ESPM, pensa que vai fazer só uma coisa. E aí entram os professores. E o fato da gente falar do esporte como sociedade é muito importante para não ficar aquele país do futebol. É o país do futebol, vamos falar só de futebol, só das elites, dos clubes grandes e acabou. A gente tem um leque muito grande. Eu lembro quando a gente trabalhava com o Juca na CBN, o Juca Kfouri, e ele falava isso até para quem estava entrando. Você tem uma capa de uma placar, por exemplo, que ganhou prêmio, para falar de pé de atleta, né? A importância da odontologia no esporte. Então, é isso que a gente passa como leque e que vamos ter vários assuntos, não só direcionados ao dia a dia do futebol, que é importante, consome, a gente tem um público para isso, mas o que gira em torno dessa máquina que é o futebol. Concordo com tudo, esporte, né? Com certeza, concordo com tudo. Juca ele é um cientista social, né? Ele fez ciências sociais, né? E assim, olhar para o futebol, ele é reflexo, ele tem que ser reflexo da sociedade. Então, nós, como jornalistas, se a gente perder este olhar, eu acho que a gente perde muito como profissão. E eu acho que é isso que a gente passa para os nossos alunos. O futebol, ou o jornalismo esportivo de resultado, eu acho que qualquer um faz, né, Xeni? Isso não é difícil, né? A cobertura do dia a dia ali. E a gente percebe que os alunos estão procurando menos isso. Isso é muito interessante, porque quando chegava, há um tempo atrás, quando os alunos chegavam com a busca, eu quero ser jornalista esportivo, eu quero fazer jornalismo esportivo, era aquele, você já percebia que aquele jornalismo esportivo de resultado, né, da informação, do jogo. Não que isso tenha passado, mas as questões sociais, esse reflexo da sociedade que está inserido no mundo e também no futebol e nos esportes, está cada vez mais presente, sim, na cabeça desses jovens, porque é isso que ele tem visto sempre aí, quando ele sai nas ruas, quando ele vai assistir um jogo ali, né, numa arena, enfim. E também porque é a nossa função como professor, né, trazer essa discussão para a sala de aula, né, abrir esse olhar para eles também. Só para te dar um exemplo, que isso me surpreende muito, assim, né, do bem, né? De 2 anos para cá, eu tenho recebido muitos TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, para fazer podcast, sim, mas com temas sociais muito importantes e relacionados ao esporte, né? Então, o assédio sexual no esporte, né, no esporte como um todo, um trabalho belíssimo, né, de jornalistas hoje que estão aí na Record, enfim. E agora eu estou com 2 projetos, os 2 sobre racismo, um sobre racismo no esporte, outro sobre racismo no futebol. Então, eles escolhem um tema. Então, você vê que esses alunos da geração, esses jovens, estão bem antenados com isso. Isso é importante. Essa parceria da CESP, né, junto aqui também com a Live Sports e a ESPN, como que vai ser a periodicidade, qual o formato? Porque vocês têm vários alunos, né? Eu quero ir lá, como é que vai ser para administrar tudo isso, professor? Então, a gente tem, nesse ambiente do Centro Experimental de Jornalismo, que é essa área laboratorial, lá que está sob minha supervisão, a gente tem uma oficina específica de jornalismo esportivo, que está sob a batuta da Patrícia Rangel, da Paty. Essa oficina, ela tem uma periodicidade semanal de encontros, como todas as oficinas do Centro Experimental, encontra-se com a equipe de alunos, seleciona, tem um processo seletivo para cada uma dessas atividades, os alunos se candidatam, querem fazer jornalismo esportivo, a gente seleciona e coloca na equipe.
Dentro dessa oficina, a gente produz conteúdo jornalístico em formatos variados. A gente já fez coisas muito legais nessa oficina. Eu vou citar talvez a mais recente e uma das mais legais. A gente fez uma cobertura experimental da Copa do Mundo agora de 2022. A gente já tinha feito a Rio 2016 e a Copa de 2018, que é uma transmissão em ambiente de web rádio, né? Então, os alunos fazem ali o papel de narrador, de comentarista, de repórter. Então, a gente tem várias experiências nesse sentido de jornalismo esportivo dentro da faculdade. Neste semestre, graças aí à nossa proximidade, né, eu já trabalhei com o Wagner Prado, que hoje que é vice-presidente da associação, conheci o Nelson Nunes, embora a gente tenha trabalhado, nós dois somos, né, o presidente da CESP, somos trabalhamos em veículos e empresas diferentes por muitos anos, mas sempre fomos ali os concorrentes do bem, né, sempre fazendo o bom jornalismo, né. Ele lá nos veículos do Diário Popular, do Grupo Globo, Diário de São Paulo, e eu sempre ali nos veículos do Grupo Folha. Então, devido a essa proximidade que a gente tem, o interesse mútuo no bom jornalismo, nas discussões do jornalismo esportivo como atividade profissional, a importância que a gente precisa ter de discutir método, de aproximar os alunos de uma prática mais profissional, de entender como é que é esse trabalho, a gente conversou e decidimos firmar essa parceria que consiste numa produção de conteúdo feita pelos alunos, sob a supervisão dos professores, a supervisão direta da professora Patrícia, eu estou junto do trabalho também, e vamos desenvolver aí conteúdos específicos para discutir jornalismo esportivo, a prática do jornalismo esportivo. No que vai consistir isso? A gente vai fazer um podcast, a previsão que ele seja mensal, num primeiro momento, com a participação de jornalistas esportivos, discutindo questões da prática do jornalismo esportivo, discutindo assuntos do momento. Então podemos discutir, isso vai depender, porque da execução do programa, cada programa vai ter uma temática, a gente pode discutir o que vai ser feito e será produzido um podcast, em princípio, mensal com isso. Além disso, a gente pretende produzir conteúdo, textos que falem sobre jornalistas esportivos, sobre práticas esportivas, sobre questões emergentes no jornalismo esportivo, para uma produção de conteúdo sempre experimental, que vai ser veiculadas aí nas redes, tanto da SPM quanto da CESP. Sem dúvida, vai enriquecer demais, né, o conteúdo da CESP, não só nesse projeto da gente conversar com personalidades, com propostas, com projetos, mas também mostrar aos alunos como estão. Eu vou dar uma dica para eles, tem alguns aqui. Tem uns arquivos lá, que um dia eu fiquei mexendo, você fica assustado de ver como era o jornalista algumas décadas atrás. Fisicamente eu estou falando. E ali tem tanta história, você pega a história de associados que hoje estão fazendo sucesso, alguns que infelizmente não estão mais aqui, e a memória é viva. Então tem muita coisa, porque a CESP é da década de 40. Então, para a gente explicar isso hoje para os alunos, a importância da entidade, de ter associados novos, de ter novas mentes, até mesmo futuramente dentro da diretoria, isso é muito importante, que abre o caminho para tantos dinossauros, né, presidente? Tem os dinossauros lá, mas é toda a galera do bem, e é importante viver socialmente, debater o esporte e a sociedade como um todo. A ESPM, há quanto tempo que ela olha para o jornalismo? Há quantas décadas, assim? Porque a instituição em si, no começo, tinha um outro viés, né, Paty? É verdade, tinha um outro viés. E aí, há 10 anos, existe o curso de jornalismo na SPM, 11 anos, criado pela professora Maria Elizabeth Antonioli. Ela montou o primeiro projeto do curso. Gente, 12. 12 anos já? Jornalismo é precisão, exatidão. Então, isso foi inaugurado anos, em 2011. Eu tô lá 11 anos porque eu comecei em 2012. Porque a gente veio Tá depois. Desde o começo, professor? Entrei na primeira turma, mas eu não dava aula no primeiro semestre. Então eu peguei a partir do terceiro, eu entrei em 2012. A mesma coisa O curso é de 2011. Então fala com precisão. Então tá vendo? Tem que ser jornalismo, né? Não posso dar informação errada no ar, assim, né? E realmente, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Então, acho que num primeiro momento, acho que eu estava até conversando isso com os meus alunos. Uau, foi um susto, né? A SPM com curso de jornalismo, e eu acho que rapidamente isso se consolidou, né? Eu acho que o DNA do curso é muito voltado, obviamente, para todos os clássicos processos de formação como jornalista, mas um olhar muito para inovação, né, do que trazer com tecnologia e inovação. A professora Beth, ela bate muito nisso, né? Eu acho que todos os cursos da escola são assim, mostram isso, a estrutura, né? E hoje acho que a gente tem um curso muito
muito consolidado pelo mercado também. Tem uma coisa muito legal, porque como a gente é no começo, né, do curso, a gente chegou no comecinho do curso, eu tive a liberdade, Xeni, e eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que isso, para a educação, é muito precursor, sabe? Eu tive a liberdade da professora Beth falar assim, Paty, você monte o currículo como você quiser. Sabe o que a gente foi fazer? A gente foi bater na porta, como eu ia dar a cadeira, a disciplina de rádio, né? A gente foi bater na porta de todas as emissoras jornalísticas de São Paulo. Fomos na Jovem Pan, na CBN, na Band News, enfim. Fomos conversar, assim, qual que é o perfil de profissional que você imagina que você quer agora, né? Qual a necessidade? O que você imagina que hoje um jornalista para trabalhar em rádio precisa ter? E foi dessa forma que a gente foi montando a disciplina de rádio. Mas na prática. Né? Na prática. Então, veja, você teve edição de rádio, edição de áudio no currículo? Não. Eu também não, Toninho também não, porque a gente não fazia isso, né? Tinha o profissional. Tinha o profissional técnico que fazia isso. Então, foi a primeira coisa, assim, a gente precisa formar. Esse aluno precisa sair daqui habilitado e sabendo editar áudio, porque é isso que ele vai ver na emissora. Então, a gente abriu um espaço dentro da formação para já criar essa filosofia, assim, né? Então, isso veio desde a base do início do curso, e isso vai se estendendo para todas as disciplinas. Então, essa liberdade, assim, né, de saber o que o mercado quer e espera de um profissional hoje é importante. É importante porque eu aprendi a editar dentro da emissora. Isso. No processo que já estava mudando, o famoso SoundForge, depois vieram outros programas. Exatamente. Então a gente aprendia tudo isso. E hoje também tem que saber o vídeo, o audiovisual, né? Você também tem que ter noções básicas de edição de vídeo para sair completo, como a gente costuma falar, né? Porque se você não sai completo, além do trivial, que quanto mais aptidões tiver dentro da área, teoricamente é mais fácil para você entrar nesse competitivo mercado de trabalho. E tudo isso é passado lá, né, professor? Exatamente. A gente tem tanto as disciplinas da grade curricular, a de audiovisual, a de produção em conteúdo de áudio, né, em rádio, essa preocupação de dar instrumentos para o aluno já conseguir mexer, ainda mesmo que seja mexer de uma forma básica, de conseguir editar conteúdos em audiovisual. A gente usa muito Premiere. A gente faz isso com os conteúdos de áudio. Os alunos têm produção de conteúdo em mídias sociais. Como você faz um post bacaninha, legal, que possa causar engajamento? Então, os alunos ganham instrumentos desde sempre no curso, dentro da grade. No centro experimental, a gente leva essa prática ao extremo, né? Então, nós vamos produzir um produto aqui o mais próximo possível do mercado, o Podjor Futebol Clube, por exemplo, para que os alunos tenham isso. É o produto, né? Não é só uma coisa ali que ele está fazendo na disciplina. É o produto que ele vai fazer, que vai servir de portfólio, inclusive, para ele. Isso ajuda, Xeni, de uma maneira muito importante os alunos quando chegam ao mercado de trabalho. Muitos relatam que quando chegam no mercado, o diferencial é o portfólio que ele tem da produção que ele fez lá no nosso centro experimental. A gente tem vários alunos hoje, eu vou citar... Espero que os alunos que, porventura, ouçam isso não se sintam chateados quando eu não citar todos aqui. Mas vou citar alguns. Então, a gente tem alunos hoje que trabalham nas mais variadas mídias. Desde gente que trabalha no GE, no Globo Esporte. Vou citar aqui a Beatriz Zara, que é uma aluna muito querida nossa, que cuida lá de edição, das coberturas, está no estádio, cuidando de edição, de transmissão, coordena a equipe, é uma menina super jovem, formada pela gente. Pedro Martelli, narrador, né, da Band. Com o Pedrinho. Você trabalhou? Trabalhei com o Pedrinho, um pedacinho de tempo. Então, e outros alunos que estão aí mais voltados para esse mercado de streaming, que é um capítulo à parte, que a gente tem, né, que falar, está muito em evidência. Alunos que trabalham em transmissão, em canais, né, de transmissão, como o Caio, que trabalha no... Caio Castilho com o Casimiro. Com o Casimiro, que trabalha com... É muito importante, porque você faz a produção. De repente, você não está de frente para as câmeras ou de frente para o microfone, mas você faz parte de um conteúdo gigante. Sem você, não tem. Exato. E a gente vê hoje essas mídias mudando, professores. Você vê um YouTube, você vê um youtuber, de repente virou uma empresa, né? Que você citou a TV Casé, o Casemiro, que tem vários profissionais. E quando a gente fala desse aparelhinho aqui, deixa eu até sair um pouquinho de perto do microfone, esporte interativo, correspondentes internacionais, com equipamentos caros, um celular caro, mas nem se compara à câmera. Eles fazem tudo, eles fazem a gravação, a edição, ele entra ao vivo, ele cuida do áudio, você pega profissionais da própria ESPN fora do país. Então, é isso, você tem a noção de como fazer
tecnicamente Isso. e praticamente com os professores. E eu acho que um item muito importante que eu também não passei por isso na minha formação, eu não sei vocês, mas é a gestão, né? Então a SPM tem esse DNA do empreendedor, porque você acabou de falar, né? Muitos streamings hoje estão aí com empresas, né? Enfim. Eu não tinha noção de como montar uma empresa, como estar à frente disso. Fazer um plano de negócio. Fazer um plano de negócios, um plano, né, de comunicação, um plano de negócios mesmo, né, além de comunicação. E esses alunos passam por isso, ele tem isso no currículo, né? E olha que legal, e se quiser se aprofundar, você vai fazer mais eletiva e vai fazer suas trilhas para poder, né, traçar esse caminho aí de gestor, né? Não só para trabalhar, para estar à frente de alguma empresa ou para ser a própria empresa, né, de comunicação. São aqueles nomes bonitos que a gente estava falando aqui, né? O CEO, Head. Né? São nomes importantes de cargos de empresas, muitas vezes multinacionais, que dão... Eu fico assustado com essa molecada hoje, porque daqui a 10 anos tudo muda e está todo mundo muito antenado. Então essa é a novidade que a gente passa para você nesse podcast. A SPM, junto com a ACESP, produzindo conteúdo para as redes da ACESP. Então, em breve, você vai ver rostos novos, profissionais que já estão ali estudando, já são jornalistas, colocando a mão na prática. É muito importante, como disse a professora, a estrutura da SPM e colocar na prática com professores em volta também essa grande oportunidade de futuros profissionais que vão brilhar em grandes empresas. Muito legal. E me chamava a atenção aqui, porque o pessoal aqui, Patio, vocês prestam atenção em tudo. Você gosta tanto de rádio que tem a tatuagem, tá até o nome ali tatuado. E é verdade. Ó, acho que dá para o pessoal pegar. Dá para pegar. É o amor mesmo. Que a gente brinca um pouco com o profissional jornalista, tem muita gente que se assusta. Não, mas você trabalha ali, você ganha só isso e tal. Se você não fizer o que gosta, né, professor? Exatamente. Entendeu? Por exemplo, o franciscano, ele abdica de dinheiro, ele vai virar franciscano, anda descalço, mas ele faz o que gosta. E eu falo que o padroeiro do jornalismo poderia ser o Frei franciscano. Xene, não tem coisa mais linda. Mas todo mundo é feliz. Não tem coisa mais linda do que você encontrar um aluno seu, que hoje é profissional, receber um abraço e falar assim, meu, como você foi importante para mim. Pô, isso é demais, não tem preço isso, né? Eu costumo falar, tem uma coisa parecida com o que você falou, eu costumo falar para os alunos desde o começo, né? Isso eu acho que serve para qualquer profissão. Se você entra numa profissão preocupado em ficar rico, você está no caminho errado, né? Isso é para qualquer profissão. Eu conheço profissionais médicos que estão milionários e gente que está ali ralando sem nenhum tipo de demérito, com 5 empregos para conseguir juntar um salário bacana. Então, o fato de você escolher uma profissão não deve ser guiado pelo vou ficar rico ou não. Fazendo o que gosta em qualquer profissão, isso ajuda. No jornalismo é fundamental, né? A gente vai viver momentos difíceis, momentos legais. Você pode cobrir Copas do Mundo, aí, como o Nelson cobriu, como eu cobri, que são legais pra caramba, mas você pode estar também no dia a dia do jornalismo esportivo, no clube, lá numa buraqueira, num jogo horroroso, num treino que você tem que tirar na porta do clube. Isso, querendo uma notícia, não tem, ninguém fala com você, e é uma situação e você tem que se virar com isso. Eu acho que é muito importante, nessa aproximação que a gente está fazendo neste momento entre a SPM como um curso inovador de jornalismo, com preocupação de ter conexão com o mercado, com as práticas profissionais. E a ACESP é uma referência. Você falou de uma entidade de 80 anos, né? Então a gente falando da Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, que tem uma história, né, de 80 anos e que tem referências. Quando a gente fala assim, a gente falou aqui, né, dos youtubers, dos canais de streaming e tal, como é que o jornalismo entra aí, como é que essas pessoas produzem conteúdo e é conteúdo jornalístico? É jornalismo? Não é? Como é que a gente ensina isso para os alunos? Então, os alunos são incentivados a fazer coisas inovadoras, em formatos novos, mas que tem essa referência de prática profissional. E a ACESP na área do jornalismo esportivo, uma grande referência. Então, para a gente, é muito significativo poder estar junto, falar com profissionais de referência, poder participar de algumas coberturas com os alunos, tudo em caráter experimental, claro, a gente não está falando aqui de jornalistas profissionais ainda, todos serão e bem-sucedidos, né? Mas que isso se aproxime, traga para os alunos uma vivência mais próxima do que a gente faz no mercado. Pode ter certeza que em nome da diretoria, do presidente Nelson Nunes, para a gente é uma alegria, porque a gente dá uma renovada, a gente aproxima os profissionais
da entidade. Isso é muito importante você conhecer, saber lá na frente com quem você está falando, onde é, o que a entidade faz, a importância dessa entidade, que já passaram tantos nomes importantes e que a gente vai se adaptando aos novos tempos, às novas linguagens, né? O fato de ter esse canal aqui foi porque a gente viu que precisava ter. A gente precisa de inovação. Então vai ser realmente muito, muito legal das duas partes, ter rostos novos, produtores, repórteres, muito bom. E parabéns pelo trabalho de vocês, que eu vejo hoje o quanto evoluiu e evoluiu para melhor a formação dos colegas jornalistas, viu, professor? Obrigada, querido. E vamos lá para o Podjor Futebol Clube. Podjor. Aí depois nós vamos passar nas próximas conversas, as mídias, as redes, para a gente entrar e também ter interação dos próprios alunos, dos jovens e também dos dinossauros, como eu carinhosamente falo. Temos vários dinossauros, muitos até da diretoria, mas que estão muito felizes também em ter essa aproximação. Professor, sua palavra final, obrigado, foi um prazer. Depois eu quero saber quem deu mais furo em cima do outro, se era o Nelson Nunes lá no Diário, se era o professor na Folha, porque isso tumultuava redações, que eu sei. Cabeças rolavam. Primeiro de tudo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, Shane, atendendo aí a nossa parceria, o convite. Agradecer ao Nelson Nunes a possibilidade também aí de estar junto nessa parceria. Agradecer a competitividade, a competição, que foi muito salutar naquela época. Eu acho que hoje, depois de alguns anos, né, da vivência, posso dizer que a gente passou muita raiva com os furos que a gente levava lá do Diário Popular e tinha que correr atrás. Estou falando de Diário Popular porque estou resgatando lá atrás, mas isso veio depois, o Diário de São Paulo também. Era uma referência em cobertura jornalística. Citei alguns nomes da equipe que estava lá, né, que trabalhou com ele. O Noriega é um que eu estou me lembrando aqui, Marcelo Laguna. Tinha um monte de gente lá que a gente pode resgatar. Meus chefinhos queridos no Esporte Já. Do time. Então, agradecer a oportunidade e tocar para frente aí nesse projeto muito bacana de aproximação do mercado, aproximação com as práticas profissionais do jornalismo esportivo, com o ensino de jornalismo inovador que a gente busca lá na SPM. Obrigado, professor. Professora Paty, foi muito bom reencontrar. Eu era ouvinte da Paty, depois a gente trabalhou quase junto, depois a gente fez Ela participou de uma live que a gente infelizmente teve que fazer, que foi o fim da Rádio Globo, e ela contou essas histórias aí de produção de Gazeta, de Rádio Globo, de Osmar Santos, que bom. Acho que os alunos estão muito bem com os professores que tem lá, viu, professor? E a gente espera você lá também, tá, Shane? Obrigada, foi ótimo hoje. Muito bom esse bate-papo, estou muito empolgada com essa parceria. Quero agradecer também ao nosso querido presidente Nelson Nunes. Eu não tive o prazer de trabalhar com ele, mas os meus... Eu só falava que ele era bravo. Que ele era bravo, mas os meus melhores amigos trabalhavam falando que ele era bravo, mas ele tinha aquele coração. Assim, né? Falavam que eu era bravo também, mas há controvérsias. Há controvérsias. Obrigada, viu? Um beijo para você. Beijo, Paty. Então segue a ESPM nas redes sociais, a ACESP também. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Tudo isso a gente tem que aprender a falar nesses tempos modernos para a gente engajar e trazer os jovens para cá, além de quem se interessa pela nossa querida ACESP. Obrigado mais uma vez à Live Sports, a todos os colegas, ao Paulo Mino, ao Lucas, o Rodrigo, o João, toda a equipe que faz esse podcast ir para o ar brilhantemente com essa estrutura fantástica da Live Sports. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.